Alô, amigos e amigas de Vediversos. Há uma expressão regionalista muito conhecida no Rio Grande do Sul que diz: preteou o olho da gateada. Também se emprega pretejou o olho da gateada. A gateada é uma égua com o pelo amarelo avermelhado. A expressão significa que uma situação ficou muito complicada, muito difícil de ser resolvida, ou uma disputa se tornou extremamente acirrada. Resumindo, a pessoa está em uma enroscada das grandes. Nesta quinta-feira, tornou-se público que o governador do Rio Grande do Sul, o tucano Eduardo Leite, mandou seu secretário da Fazenda, o carioca Marco Aurélio Santos Cardoso, assinar documento entregue ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, na segunda-feira, pedindo que a Corte mantenha dispositivos da Lei de Responsabilidade Federal que autorizam os governadores a tomarem duas medidas da máxima gravidade. 1. Reduzir as jornadas de trabalho dos funcionários públicos com o correspondente corte de salário. 2. Reduzir os repasses dos tesouros estaduais para o Poder Judiciário, o Ministério Público, as Assembleias Legislativas, os Tribunais de Contas e as Defensorias Públicas no caso de frustração de receitas. Estados com déficits orçamentários constantes, permanentes, estão nesse caso, como o Rio Grande do Sul. O assunto está marcado para voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal no dia 27 de fevereiro, quando a Corte deve julgar a ação direta de inconstitucionalidade número 2238, que questiona esses dois mecanismos. Este jornalista comentarista, Vitor Vieira, editor de Vediversos, conhece bem o assunto. Em 1988, fui trabalhar como chefe da Assessoria de Comunicação Social da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Tive um grande relacionamento, alguns mantidos até hoje, com funcionários técnicos especializados do órgão, com os quais eu já debatia naquela época a impossibilidade de o Estado continuar naquele ritmo de gastança maior do que a arrecadação. No meu modo de entender, naquele já distante 1988, era incompreensível que nada fosse feito para conter os recorrentes déficits orçamentários gerados por orçamentos irreais que fantasiavam a capacidade de financiamento do Estado com a rubrica das receitas extraordinárias. Na minha visão, isso um dia acabaria e aí se apresentaria o desastre. Portanto, era necessário combater o desastre iminente. Essa não era exatamente a opinião do fiscal Renir Olavo Cardoso Restano, meu amigo, membro da Junta de Coordenação Financeira do Estado, com o qual eu costumava caminhar para casa ao final do expediente. Íamos trocando opiniões, e nunca me esqueço dele ter dito uma vez que isso só acabaria no dia em que acabasse o dinheiro. O meu amigo não viveu para ver esse dia, mas o dia chegou. O Rio Grande do Sul
imprevidente, agora está colocado diante da realidade nua e crua. Não há dinheiro para pagar os salários e as outras contas do Estado. E a maior conta é a dos salários. Só restou uma saída para o governador Eduardo Leite: cortar funcionários, cortar salários. O Rio Grande do Sul, enfim, tornou-se uma Grécia, um Portugal. Em 2001, fui chefe de gabinete de vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre, o único que fazia efetiva oposição ao governo petista que se eternizava na prefeitura da capital gaúcha. Eu era encarregado de redigir os projetos de lei, dar parecer em todos os projetos encaminhados ao vereador, examinar todas as propostas do executivo que chegavam à Câmara. Eu lia tudo exaustivamente, estudava atentamente, passei a opor resistência acirrada às propostas incessantes do governo do peremptório petista Tarso Genro, o poeta de mão cheia, no sentido de aumentar o funcionalismo da capital gaúcha. Era um projeto atrás do outro, propondo mais concursos e mais contratações. Eu apontava que aquilo iria liquidar com as finanças públicas de Porto Alegre. Aconteceu o que eu previa. A prefeitura da capital gaúcha está quebrada, falida, com um déficit de quase 100 milhões. E tem 24 mil funcionários, o que dá um funcionário para cada 60 habitantes da cidade. É evidente que tinha que quebrar uma administração pública vivendo nestas condições. O PT fez a mesma coisa no governo do Rio Grande do Sul e também no governo federal. E por trás dessa sanha de criação de gigantescas despesas com o pessoal, esteve sempre orientando a desgraceira os técnicos petistas do grupelho trotskista Democracia Socialista do PT do Rio Grande do Sul. O último gênio dessa corrente de pensamento desgraçado foi o comunista trotskista Arno Augustin, ex-chefe do Tesouro Nacional. Ele foi o inventor das pedaladas que acabaram derrubando a mulher sapiens petista Dilma Rousseff. É isso que petistas sempre acabam fazendo. É importante ressaltar que Arno Augustin é originário dos quadros dos auditores externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E esses tribunais de contas foram os grandes responsáveis pela falência atual dos estados. Todos eles deram interpretações fajutas, criminosas à lei de responsabilidade fiscal, tirando da contabilização de gastos com o pessoal uma multidão de gastos que eram com o pessoal, sim senhor. Reduzindo então falsamente os gastos com o pessoal, conseguiam manter seus privilégios e os de outras categorias que compõem a alta nomenclatura do serviço público, sempre se atribuindo aumentos estratosféricos. O resultado aí está. E por último, também são responsáveis por esse quadro de falência os poderes legislativo e judiciário e órgãos como o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas,
que exigem o repasse do 12º, repasse mensal, de acordo com o estabelecido na lei do orçamento e não na arrecadação efetivamente realizada. E com isso consagraram as condições de marajás absolutos do Serviço Público Nacional. Agora quebrou tudo. Não há mais dinheiro para pagar as contas. E serão necessárias medidas absolutamente violentas, brutais, porque não há outra maneira para a saída da crise. Vai haver muita gritaria, mas será apenas gritaria de funcionários públicos, menos de 10% da população brasileira. O povo, esse não sentirá falta de funcionários, como já não sente hoje, o que é atestado pela péssima qualidade dos serviços públicos. A gritaria que se ouvirá será como a tosa de porco, muito grito e pouco pelo. A irresponsabilidade de tantas décadas finalmente cobra seu preço. Até mais.